Estamos começando mais um Pode Fazer, Empreender um Negócio. Paulo Emílio, bem? E aí, Cauã? Vamos lá? Paulo Emílio, queria começar com uma frase do professor Antônio Meneghetti que fala: a sabedoria é a técnica de colher o prazer do que existe. E com essa introdução, eu gostaria de apresentar o senhor Almir Foleto, Foleto Agro. Tudo bem, senhor Almir? Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, senhor Almir. Boa tarde, Paulo Emílio. Boa tarde, Cauã. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E uma honra também estar falando para os jovens alunos de uma das melhores faculdades do Brasil. Vamos lá, senhor. Obrigado pela presença, obrigado por estar aqui conosco e vamos lá, né, Cauã? Vamos começar, né? Um grande bate-papo aí com o senhor Almir. Senhor Almir, eu gosto de começar numa ideia assim, ó. A gurizada, acabando o colégio, querendo saber o que vai fazer da vida, querendo saber qual que vai ser o futuro. Como começa o seu Almir, lá em Vale Vêneto? Em Vale Vêneto. Próximo do Recanto. Próximo ao Recanto, com, sei lá, 16, 17 anos. O que passava na cabeça, qual era a ideia, o que imaginava do futuro? Conta pra nós um pouquinho. Por ser filho de colonos italianos, a gente começa bem cedo, né? Assim que a gente consegue caminhar, já começam as tarefas também. Né? 16, 17 é tarde já. 16 já tá voando, cara. A vida já tá... Pô, legal. Já está em alta, né? Mas a dúvida permanece, né? 16, 17 anos é o momento que a gente se lança para o mundo. Até então, a gente está por casa. E em casa, a gente tem que fazer todas as coisas possíveis, né? Então, já desde pequeno, eu tinha uma atividade principal de ajudar na lavoura. Os italianos tinham bastante filhos para ajudarem no trabalho, né? Cultivavam o que lá na época? Além das culturas de subsistência, a cultura maior já era o arroz. Já era o arroz. E criação de animais domésticos também, né? Vacas de leite, porque o colono tem de tudo. Ele procura produzir o máximo possível, enfim, para a sua subsistência, para a sua vida, né? Sim. Então, com 16, 17 anos, eu estava me preparando para ir para a faculdade. Estava no científico naquela época, né? Que era no seminário de padres, porque forneciam ensino externo, não só para os seminaristas. Então, para os externos aqui de Vale Vento, todos estudaram ali, né? Eu estava, então, me preparando para ir para a faculdade. Já com 17 anos, passei no vestibular, fiz faculdade na Universidade Federal de Santa Maria. Mas todos os finais de semana, eu já tinha uma lavoura para cuidar. Então, estudava até a sexta-noite, ou a sexta tardinha, já dava um jeito de arrumar uma carona, de vir para casa, sábado de manhã ir para a lavoura trabalhar, né? Trabalhava no sábado, no domingo, na lavoura, e domingo à noite retornava para a faculdade. Morava na casa de estudante e assim por diante. Qual curso fazia lá? Zootecnia. E como é que era o seu Almir antes disso lá no seminário? Como é que era a relação com os... Enfim, como é que era a vivência do senhor Almir? Porque se estudava durante toda a semana, era isso? No internato, depois ia pra lavoura. Como é que era o estilo do seu Almir naquela época? O estilo de vida, né? O estilo, como é que era o modelo, as características do seu Almir? A gente já levantava cedo, né? E caminhávamos praticamente 3 quilômetros para chegar até a escola. Então, se levantava cedo, era pela manhã. Chegava em casa pela 13h da tarde. Almoçava e eu ia lá pegar os bois e lavrar. Ou outra atividade, né? De cuidar das lavouras em si. Mas todo dia era trabalho. Chegava em casa à noitinha, jantava e ia estudar. E eu me orgulho de ter sido sempre um dos melhores alunos de todas as classes que eu passei. E por isso que eu não aceito, né, os alunos, né, dizerem que não tem tempo. Porque até quando a gente tem pouco tempo, parece que a gente prioriza o tempo, no seguinte sentido: se eu tenho meia hora para estudar, aquela meia hora conta porque eu estou inteiro ali, né? Então,
essa é a lembrança que eu tenho de bastante estudo e bastante trabalho desde a primeira infância, né? Seu Almir, e assim, ó, quais características que o senhor jovem ali, então, no seminário, etc., tinha, que o senhor acha que é crucial para os jovens hoje, para a gurizada que está começando no mercado? Que tipo de característica pode ser natural ou algo até mesmo que possa ser treinado, etc.? Sim, algumas virtudes a pessoa tem que ter, né? Respeito pelos mais velhos, principalmente, isso vinha de berço. Confiança, estar aberto ou disponível para o trabalho, porque desde a infância também tinha equipamentos que chegavam, tinha novidades, e ser um jovem curioso. A curiosidade é uma coisa que te abre caminhos, porque tu vai atrás daquilo que tu não sabe. E outra característica é o seguinte: não sei, quero aprender. Estar aberto para aprender, né? Então, essa curiosidade em aprender, essa curiosidade em conhecer o novo, são virtudes que o jovem tem que ter. Isso tem que estar inerente ao jovem hoje em dia, né? Eu vejo uma certa dificuldade para o jovem, porque ele está muito bombardeado por informações hoje. Tem muita informação, né? O acesso à informação, ele é muito fácil, grande, na né? verdade, né? É muito fácil. E está chegando a todo momento, Sim, né? sim. E nem sempre tão boas, né? Sim. Esse que é o problema, né? Nem sempre corretas, né? Exato. Então, como é que ele faz para se defender, se proteger disso, né? Então, ele saber que muitas coisas são passageiras, são efêmeras, muitas informações não vale a pena serem nem analisadas, né? Mas ele tem que ficar em cima de certos valores, né? O valor do respeito, da confiança, ser uma pessoa de confiança, do amor próprio, da responsabilidade, chamar a responsabilidade onde ele estiver. Que, aliás, eu acho que 16, 17 anos o jovem já perdeu muito tempo na sua vida. Ele tem que começar antes. Já tem que se lançar em algumas práticas, algumas vivências de trabalho, de serviço, de ofício. Ele já pode começar bem antes. É bem esse ponto, né? Porque quando o senhor trouxe de confiança, de ser uma pessoa confiável também, essa parte é bem interessante. Fala um pouco mais nessa relação, como é que é com os colaboradores, como é que era o senhor lá atrás também, porque eu acho que a curiosidade, o estar disposto a aprender, isso aí a gente já escutou em outros podcasts, mas essa parte da confiança é interessante, é um ponto legal que o senhor traz. Hoje, por exemplo, na minha atividade, a confiança eu acho que é o primeiro item de valor numa pessoa, né? Tu saber que tu pode confiar na pessoa, que o que ela está te dizendo é a realidade, né? Então, o valor de confiança, para mim, está entre os primeiros, né? Junto com isso vem a responsabilidade, já vem também o respeito, porque o respeito te permite circular com as relações. Então, um colaborador que respeita os outros, ele tem um fluxo bom com as outras pessoas. E hoje a gente sabe que o relacionamento é um item muito importante no trabalho, porque dificilmente a pessoa vai trabalhar sozinha. Ela precisa das relações. Então, o sentido do respeito, respeitar o colega, respeitar o subordinado, respeitar também os que estão acima, né? São virtudes que a gente aprende desde a infância e que tem que levar para a vida toda. Sim. Eu quero voltar ainda, porque a gente já é muito assunto, é legal, né? Eu quero trazer a ideia assim, ó. Ok, quando que pensa em ser empreendedor? Quando que a gente pode dizer assim, ó, essa primeira safra é sobre minha responsabilidade, agora é comigo mesmo? Ou já tinha antes, talvez? Já tinha uma lavoura quando era... Mas quando surge a ideia do, cara, eu vou empreender, esse vai ser o meu negócio e a partir de agora é comigo mesmo, assim? Boa pergunta, e serve para fazer um exercício de memória aqui. Mas eu fiz um estágio em
em Caçapava, São Paulo. E eu estagiei ali próximo a Caçapava e conheci toda a região do Vale do Paraíba em bovinos de leite. Conheci na época o presidente da Cooperativa de Laticínios São José dos Campos, que me disse: manda teu currículo para cá que eu tenho um emprego te esperando. Mas para mim, São Paulo era uma cidade que estava crescendo, estava explodindo. Eu atravessava a Dutra para fazer estagiar a pé, porque era próxima a fazenda de leite ali. E então retornei, me formei e não mandei currículo para ele. Nessa época eu estava fazendo a zootecnia, fazendo faculdade. Já ia me formando formar. quase. Isso. E aí eu digo, não, mas eu gosto mesmo do campo, mas no sentido de eu cultivar, mais no sentido da terra do que a criação de animais. Embora zootecnia é a arte de produzir proteína, né? De criar animais, de lidar com animais, com genética, com nutrição, melhoramento e manejo, né? Mas eu quis lidar com a terra. E foi para isso que eu me formei e fui empreender. Eu ajudei o meu pai, eu saí da faculdade e fui ajudar o meu pai, para ele me ajudar, para mim começar o meu negócio. Comecei a minha empresa bem pequena, com 35 hectares, plantando arroz. Fui bem, tive a sorte de principiante, fui bem, e aí em diante eu comecei ampliando bem devagarinho, pouco a pouco, vendo aquilo que dava errado, dava muita coisa errada. Foram outros tempos, não se tinha a tecnologia que se tem hoje, não tinha as facilidades de hoje, estávamos muito longe do celular, da internet, tanto assim que para o interior não se tinha telefone, nenhuma comunicação. A comunicação era feita ainda pela rádio. Então comecei com um colaborador, depois 2, 3, e vinha a pessoa, o colaborador ficava para fora, mas a família ficava na cidade. Então, quando eles queriam mandar mensagens, vinha pela rádio, pelo informante Camilo. Olha aí. Isso aonde, senhor Emílio? Aqui Em Itaqui. Itaqui. E o senhor terminou a faculdade e foi para Itaqui, isso? Eu fui para a fronteira oeste. Mas do Rio como Grande do surge Sul. esse movimento? 2, né? Primeiro, a pessoa vai para São Paulo retorna. E a importância de se testar, né? Pensar assim, Isso. uma pessoa no interior do Rio Grande do Sul vai para São Paulo, provavelmente uma realidade muito diferente, né? E deixa eu te contar que lá tinha um veterinário que eu acompanhava ele nas visitas das fazendas, e ele era o meu orientador, um veterinário mineiro. E ele me convidou para a gente criar animais, filhotes de cachorros, para vender para as madames do Rio de Janeiro, porque estava surgindo a moda das madames andar em Copacabana com seus cachorros. Você vê. Oportunidade do mercado, né? E visionário, porque hoje tem isso, na real, Isso, né? claro. Surgiu naquela época, estava surgindo, e ele, de olho no mercado, me convidou para ser sócio dele. E ele teve esse sócio por uns dias, até eu assistir a primeira cirurgia, primeiro parto de cachorros. Aí não é bem o que eu Não é pra mim. Não é para mim. Legal, senhor. E aí, e aí o senhor começa lá em Itaqui, então, com os 35 hectares. Como é que era a sensação de iniciar e, te ajudo, toma aqui tua terra. E como é que foi a primeira colheita? Longe de casa, né? Tudo não, isso. tava com a família, tava com os pais. Os pais estavam lá, né? Também? Não, os meus pais, só o meu pai que ia durante a semana, ele estava lá. Então foi tipo o senhor... De cara e coragem. Cara e coragem, interessante. E como é que foi a sensação aí das primeiras colheitas? Plantei, deu certo, aquela vibração. A responsabilidade também, né? Porque aumenta agora. Olha, assim, um desafio muito grande, mas eu não tinha nada, né? A roupa do corpo, basicamente, e não tinha muita escolha. Mas tinha a vontade do italiano que talvez trouxe os meus bisavós para cá, que, aliás, meus bisavós moraram aqui no Recanto, onde é a vinícola hoje. Olha aí. Junto com o meu avô e a família dele, né?
Então, com essa vontade de sair da Itália, largar tudo para buscar um trabalho numa terra que fosse sua. Então, eu também fiz esse trajeto com o mesmo espírito, de um dia comprar meus 50 hectares. Era a minha meta na época. Vou perguntar, quantos hectares o senhor planta hoje? Só para ter uma ideia de noção. Não sei se a gente pode falar, né? Se pode perguntar. Não, eu planto em torno de 6.000 hectares, mas nem toda a área é minha. Metade, mais ou menos, é minha. Sim. Metade não, mas e aí tem um... Vamos lá, agora eu quero saber da trajetória, né? Dos 35 até esses... a escada, né? A gente tá falando numa multiplicação, cara. E é muito bom a gente ver isso, entender que realmente... Não é que se começa grande, né? Se começa com aquilo que tem, se começa com a vontade, fazendo os esforços necessários, até porque provavelmente os esforços na época não foram pequenos, não foram poucos, né? Pra gente chegar e ver o que hoje a gente consegue enxergar, né? Porque eu sempre digo, é muito bonito o topo, né? Só que a escalada, ela é gradativa e por muitas vezes muito trabalhosa também, né? Sim, felizmente, como eu estava dizendo, eu herdei isso da cultura do italiano, do trabalho. Jamais temer o trabalho. Então, como eu lavrava bois, já com 13 anos, eu era o que fazia essa parte. Depois, claro que aí já eram tratores, né, quando eu iniciei, né, então, e foram serviços cedidos pelo meu pai, que me ajudou a preparar a terra, ele me disponibilizou o maquinário. Depois, claro, tudo foi acertado, em devolução, né? Mas a questão é o seguinte, de tu ter o gosto de produzir, de plantar, de preparar, de colher o que é teu, é uma aventura que mexia muito comigo. Então, a primeira safra, assim, eu acompanhei ela do início ao fim, tanto assim... que eu colhia durante o dia na colheitadeira e à noite eu jantava, à noite tinha um secadorista que me entregava o secador, eu cuidava a noite inteira, secando o arroz, às 5 da manhã ele chegava com o chimarrão pronto, eu tomava 2 chimarrões, dois mates, enquanto eu explicava para ele como estava, né, a secagem, o andamento, eu ia para casa, tomava um banho, dormia até às 8. Então, eu dormia das 5 às 8, praticamente. E era isso, e ia lá para a colheitadeira, colhia o dia inteiro, e não tinha problema nenhum. E era uma alegria só. Ou seja, o trabalho não se via como um peso, como um sacrifício. Se via como o normal do dia a dia. Um meio para a realização, né, seu amigo? Um meio para a realização, e eu sabia que... Porque eu entendia o quanto os antepassados passaram largados no meio do mato e te vira, né? Então, tu fazendo um deslocamento desse, um trabalho no mesmo país, que fala a mesma língua, não era dificuldade nenhuma, era um privilégio até, eu já saía com vantagem. Uma vantagem, né? Realmente. Então, eu começo assim, começo com muito trabalho e devagarinho as coisas foram dando certo. Fui ampliando muito devagar, fazendo uma questão social de trazer a família inteira para morar no campo. Essa questão do marido ficar trabalhando na lavoura e o restante da família na cidade, eu não via isso como normal. Mas o que faltava no interior? Faltavam colégios para as crianças estudarem. Então, se fez parceria com as prefeituras, a gente contribuía com a gasolina das Kombis no início, até que depois as prefeituras assumiram, né, todo o transporte. E viabilizei, então, condições de moradia para as famílias todas. Então, aí começa um processo mais social dentro da própria fazenda de produção, né? Legal. Isso para os seus colaboradores e a pessoal da volta ali que para morava os meus colaboradores. Isso. Legal. Em Itaqui isso ainda? Hoje pertence a Maçambará, mas é na fronteira oeste, lá pertencia a Itaqui. E, então, foi um trabalho social que
trouxe um efeito muito grande, porque as pessoas morando dentro da propriedade rural, elas estavam com a família, elas tinham um espaço para ela cultivar também alguns produtos consumidos em casa. Se criou também um lazer para essas pessoas, né? Tanto para as crianças como para os adultos, né? Então, a gente tinha cancha de bochas, quadra de futebol e um CTG, né? Um CTG é um ponto de encontro dentro da propriedade que une as famílias. Eu penso que isso foi um item importante que eu agreguei. Aí qualquer evento que se fazia de aniversário tinha um local, né, para se encontrarem, para se fazer e era obrigatório, né, uma vez por mês, você fazer um churrasco, um carreteiro, algo que unisse o grupo. Juntasse. E isso teve um efeito muito positivo com as pessoas, né, com a equipe. E como que surgiu a primeira ideia? Porque nós estamos lá 35 hectares. Aí, como é que surgiu essa ideia? Começou a entrar colaborador, agora tem que trazer eles para perto. Como é que surgiu essa ideia? Não, peraí, se eu trazer a família para perto, vai funcionar. Teve algum start? Como é que foi essa intuição? Parte pelo meu convívio que eu tinha aqui na infância, aqui em Vale Vêneto, né? A gente também tinha cancha de bocha, tinha o esporte, o futebol. Então, a gente sabe que o ser humano precisa do lazer. E o lazer une as pessoas. O lazer, tanto no esporte como numa atividade festiva, como num jantar, no almoço, no encontro, se fazia cursos de melhorias, né, cursos de capacitação nesse local, sempre com um evento social, com churrasco, e todas as famílias participavam, né? Todas as famílias dos colaboradores participavam. Isso é um fator importante e uniu o grupo. E daí saiu um modelo funcional. Digo, bom, esse é um modelo que funciona, porque se as pessoas festejaram juntos, no outro dia estão prontos para o trabalho também. Claro. Verdade. E eu comecei a replicar esse modelo, mas muito lentamente, porque me faltava coragem de empreender. Apesar de eu ter iniciado e ter começado, eu ainda tinha muito medo do grande, medo de ser grande, medo de ampliar, sabe? Do risco, de expandir, medo do risco, porque... E aí eu encontro quem? Eu passo por Vale Vêneto, que eu passava seguido, né? Eu digo, mas esse pessoal, deixa eu conhecer mais de perto. Aí fui conhecer as casas que estavam sendo feitas aqui no Recanto, me impactou muito. Eu digo, mas tem que haver uma inteligência muito grande para pensar numa construção desse tipo, construções bonitas, arquitetônicas. Eu me lembro das portas também, com estilo. Eu digo, é alguém que tem uma inteligência por trás disso. Isso já era 2002. Eu ia perguntar, o ano 2002 foi quando o senhor tem o primeiro impacto aqui no Recanto. Isso, só que foi um impacto já chegando, né? Quero saber o que é isso. Quem que é Quero que tá participar. O que está acontecendo aqui? Como é que eu não soube disso antes? E comecei, procurei um livro, e o primeiro livro que chegou nas minhas mãos foram Lições de Leningrado. Um livro pequeno que deve estar incorporado em outra edição, no outro livro. E aí eu me informei já dos cursos. Eu me lembro que eram ministradas aulas foil, de vez em quando, lá, cada 2, 3 meses. E eu comecei a participar e tudo que tinha. Em breve conheci o professor. E já em 2004 me fui para a Letônia, meu primeiro passaporte no congresso Business Intuition, na Letônia, lá em Riga. Foi a primeira viagem internacional. Primeira saída do Brasil. Você deu um empurrão, vamos, né? Que legal. Cheguei chegando, porque eu comecei a entender que havia muita coerência no que se dizia. Certo. E lá atrás, senhor Amir, eu pegando com esse gancho, aí nesse momento que o senhor começa também a ampliar as lavouras, como é que foi? Eu já tinha surgindo ali, aumentou um pouco mais, depois foi, como é que foi essa empurrão assim para comprar mais e pegar mais terra e plantar mais? Paulo, eu vou te passar qual foi o ponto determinante.
Quando eu comecei a entender a ontopsicologia, que nós temos um gênio da vida dentro de nós, nós temos um critério, e esse critério é amigo, e ele me dá as indicações que eu preciso para avançar, para melhorar, para evoluir como pessoa, como inteligência. Quando eu entendi isso, eu digo, bom, eu quero ser amigo desse gênio. É com ele que eu quero conviver. Certo. E quando eu entendi isso e me coloquei à disposição da vida, tudo mudou. Aquele meu medo foi transformado em coragem, mas rapidamente eu me abri para a vida e para as oportunidades. E as oportunidades chegaram logo. E eu ia dizendo sim para as oportunidades e os resultados vinham chegando. Se abriam novas oportunidades e eu dizia amém, vamos lá. Se é para mim, vamos lá, vamos encarar. E esse fato foi responsável por um rápido crescimento nos negócios, nas empresas. Eu já tinha um modelo que funcionava, que era aquele modelo inicial, repliquei com áreas maiores, e aí a expansão foi rápida. Foi funcionando. E funcionando, com bons resultados. E cada vez mais eu querendo estudar, fazendo os cursos, os residents, e comecei a acompanhar o professor. Aí não perdi mais nenhuma summer, evento de verão na Itália, que acontecia na Itália, né? Então, a partir daí eu fui em todos esses eventos. E em 2009 o professor me convida para construir aqui no Recanto. Então, foi um fato também marcante para mim, porque aí eu já tinha um envolvimento maior. Enquanto a minha empresa seguia muito bem, eu comecei a olhar para um outro lado para ter uma casa no Recanto. O local me escolheu e eu iniciei uma casa que quando o professor me apresenta o projeto da casa, eu olhei e o professor me explicou como seria, né? E me perguntou o que eu tinha achado, né? E eu disse, grande, né, professor? E o professor me dá um tapa assim nas costas e diz, veja, tu tá vendo aí como tu tem que te tornar, aquilo que tu tem que te tornar. Isso para mim marcou muito, porque eu sabia que eu tinha que evoluir como a casa. Então, eu fui construindo, demorou 1 ano e meio. 2010 a gente inaugurou, final de 2010. O professor estava presente. E então a casa foi também um item importante para mim. Uma referência de grandeza, mas ao mesmo tempo era um ser que eu tinha que me identificar com ela, colocando a minha energia. E a gente foi criando uma harmonia perfeita, uma harmonia onde eu não conseguia ficar mais longe dela. Eu me ausentava, assim, durante o trabalho, mas nos finais de semana já era uma prioridade eu estar em casa, construindo o entorno, ou seja, demora a tu criar aquele ambiente perfeito, aquele ambiente em que ele te expressa. Tu expressa a casa e a casa te expressa também. A gente tem um quadro aqui que é o seguinte, que é a pergunta da empresa incubada. Para quem não sabe, a gente está dentro do Inova Anf, nós temos empresas incubadas aqui. E o Emanuel, da Nutri-IA, quando ficou sabendo que nós íamos conversar com o senhor, ele falou, eu preciso fazer uma pergunta. E eu falei, manda que a gente faz. É o seguinte... Como o senhor usa a sua intuição no seu negócio? Eu parto do princípio de que o empreendedor que tem a sua atividade, o seu ofício, enfim, a sua empresa, ele não precisa de muitas decisões por dia. As que são decisões cruciais, importantíssimas. 1, 2, 3, 5 no máximo. Então...
o meu trabalho todo é estar bem para essas decisões, para estas escolhas. Eu tenho que me preocupar em estar integrado comigo mesmo, estar um estilo de harmonia, de bem-estar, para poder colher as informações que me levem a fazer 1, 2, 3, 4, 5 escolhas certeiras. Uhum. Então, a intuição, ela é companheira. Todas as minhas decisões são baseadas na intuição, ou em informações que me levem, que são, na verdade, intuições, né? Que são insights. Por exemplo, uma ocasião eu estava para plantar uma área, ia fazer cultivo do seco, que a gente chama, né? Que não era irrigado, e a gente estava assim, analisando, fazendo análise de plantar soja, no caso, e eu enxergo animais pastando naquela área. Foi nessa última safra. Ou seja, cancelei o projeto do plantio de soja e fiz pastagem, e foi a salvação, porque foi um ano muito seco. Se eu não tivesse aquela área com pastagem, eu ia ter sérios prejuízos com a pecuária e com a soja também, perca total teria sido, né? Porque foi um ano deu 4 meses de seca lá. Uhum. Então, veja como um insight, que na verdade é a intuição, e aí que está, Cauã, nós temos esse gênio dentro de nós, esse critério amigo, esse gênio amigo, que está do nosso lado, que quer o nosso melhor, que está dando todas as indicações para vencer, né? Para ter sucesso naquilo que eu estou fazendo. E se eu estou, então, se eu estou de bem com a vida, né? Se eu estou integrado em mim mesmo, eu colho essas intuições. Eu vivo bastante em função dos caminhos que esse gênio da vida me apresenta. É como se esse gênio da vida falasse com o senhor através da intuição. Seria quase esse formato. E automaticamente depois o resultado a gente vê no negócio, ou vê naquilo que... na tomada de decisão. Perfeita colocação. Mas não é uma intuição para tudo, para a música que está chegando a intuição. Não. Ela vem através de sinais, muitas vezes, né? A natureza está sempre comunicando, né? Então, ela vem em forma de insights, de sonhos. Então, são sinais que me chegam, que são sinais intuitivos. E aí eu tomo as decisões. E eu digo que uma empresa que toma decisão e acerta em 80%, já ela é uma empresa bem-sucedida. Sim. Eu queria saber, nesse processo, se em algum momento teve perrengue, vontade de desistir, alguma coisa que não deu certo e a gente pensou, meu Deus, será que é agora? É o fim? Ou... Tem alguma passagem assim? Porque problemas existem, né? Nós temos que entender que problemas existem em qualquer empresa. Cauã, muitos. Na vida de um agricultor e de todo empresário, tem altos e baixos. Quem for empreender tem que saber disso. E tem que ter a resiliência para saber que é assim que funciona, né? É assim que funcionam as coisas, porque mesmo na atividade agropecuária, quando você tem uma excelente produção, não é garantia de alta lucratividade, porque tem um mercado também. Então, mas sabendo disso também é um ponto positivo, porque você se prepara para o mercado, para enfrentar o mercado de altas e de baixas. E até pelo contrário, você pode tirar proveito disso, das altas e baixas. Então, qual é a pergunta? Se enfrentou algum desafio, algum perrengue. Tá. Traz um exemplo. Um exemplo de alguma primeira coisa safra que deu errado. Meu Deus, o que eu faço?
Os altos e baixos, então, fazem parte da vida de um empresário, de um empreendedor. Na agricultura, a gente teve muitos anos de secas, de estiagens, né? Além do anunciado, além do esperado, além do que a gente estava preparado, e se teve percas, né? Ou excesso de chuva, ou você está com uma lavoura muito linda e vem um temporal, um vendaval e coloca tudo para o chão. Então, para ser empreendedor, tem que saber que vai enfrentar esses altos e baixos, que não é só maravilha. Mas isso fortalece a pessoa. Então, no início, eu sofria muito com isso. Eu digo que antes de conhecer a ontopsicologia, antes de conhecer o professor e essa ciência, eu sofria muito com isso. Até eu entender que eu tinha que amadurecer e já me preparar, ou seja, já estar intuindo esses acontecimentos. E se eu estou preparado, então, porque aquilo que possa vir, eu tiro até vantagem. Uhum. Senhor Almir, e o senhor trouxe do gênio interno, então vamos puxar um pouquinho nesse ponto. Como que o senhor faz para cultivar esse gênio interno, então? Como é que o senhor faz para manter ele com o senhor, vamos dizer assim, ou como que o senhor faz para estar sempre bem? Porque diariamente a gente tem diversas decisões para tomar. Como é que faz para acertar 5 das 5, por exemplo? Entende? Sim, é um cultivo, muito boa pergunta, Paulo Emílio. É um cultivo permanente de si. Porque hoje você está num mundo que tem tudo para te tirar do teu centro. Infelizmente, eu conheci a ontopsicologia, onde se tem muitas passagens, né? Como ter um estilo de vida vencedor. O recanto, para mim, é um ponto-força, junto com a minha casa, junto com as pessoas com que eu convivo, junto com as leituras, com a música, com a mata, que a gente tem aqui uma natureza muito forte. Então, eu tenho que trazer elementos de equilíbrio, de ordem, de regeneração. Então, é nisso que eu invisto, né? Nesses elementos de equilíbrio, de ordem na minha vida. Por exemplo, senhor Almir, uma boa leitura, por exemplo, uma caminhada no meio do mato, ou fazer uma comida, talvez, não sei, em exemplo, seria mais ou menos isso? Ótimos exemplos. Essas práticas, uma boa música, às vezes estar em silêncio, né? Mas os livros do professor, eles têm uma facilidade de te colocar no ponto rapidamente. São tantas leituras, tantas obras que temos à nossa disposição, mas é um estilo psicológico também, né? De saber que é bom vencer, que é bom estar bem, né? Como diz o professor numa conferência dele, né? E porque a vida é um presente. E se eu tenho esse presente que me foi dado de presente, eu tenho que fazer alguma coisa por ela. Então, a minha vida tem que ser uma passagem boa para mim e para quem está comigo. Por isso, eu invisto também no meu time, nas pessoas que estão comigo. Porque a empresa hoje, ela cresceu, ela tem o seu tamanho, porque tem uma equipe que acredita em mim, que acredita no meu projeto e tornaram o meu projeto o projeto de vida delas. Legal. Então, eu consegui atrair pessoas que se juntassem a mim nesse meu projeto, que hoje não é só meu, hoje é delas também. Dessas pessoas que abraçam a causa e fazem nem tanto pelo Almir, fazem já pelo projeto. Uhum. Eles querem que o projeto seja vencedor, que dê resultados, que cresça ainda mais, porque a vitória é deles também.
E eles são privilegiados com isso, porque eles também ganham com isso. Porque realmente fazem desse meu projeto o projeto da vida delas. Elas se realizam me ajudando a realizar o meu projeto. É muito legal, né? Muito Quando bonito. o projeto vira propósito de outras pessoas também. Perfeito, é bem por aí, Cauã. E isso a gente consegue. E para a empresa funcionar tem que ser assim, né? Tem que ser. E senhor, como que o senhor fez para transmitir isso? É uma forma. Claro, é a convivência, tá perto, mas como que faz para fazer. Para que a pessoa sinta que também o negócio é dela, sabe? Ou Sim. sinta parte. Não consigo incorporar aquele propósito Incorporar pra o ela, né? propósito. Este é o ponto, Paulo Emílio. A pessoa conduzir um trabalho, ela está trabalhando, prestando um serviço para ti, mas ela conduz de uma forma como se aquilo fosse dela, como se a empresa fosse dela. Então, ela vai dar o melhor de si. E aí tem um ponto importante. É fazer com que a pessoa use a sua inteligência no trabalho. Ela repetir padrões ou processos é uma repetição, não é criar. Não... E quando ela coloca a inteligência dela, ela está inteira ali. Ou seja, ela está focada, ela está interessada. E partindo do princípio de que inteligência é um atributo da alma, desse gênio, e o colaborador também tem um gênio que é amigo dele e que estimula ele a dar o melhor de si, a fazer o seu melhor. Então, eu acho que a minha felicidade foi conduzir as pessoas para entenderem isso. Quando elas entendem que elas estão a serviço da vida, mesmo fazendo o projeto, ajudando num projeto de uma outra pessoa, mas ali a vida dela está acontecendo. Ali ela está usando a sua inteligência. Ali ela está ativando o seu gênio. Então, o trabalho de um projeto, de um terceiro, que realiza a pessoa que está fazendo. Que legal. Então, esse é o ponto. Eles estão sempre... Eles têm a liberdade de criarem dentro da empresa, de exercitarem o seu potencial, e são estimulados para justamente fazer, produzir, realizar o que eles têm de melhor. E é legal, porque olha só que legal, que legal. Porque quando a pessoa faz com a própria inteligência, com o próprio... Ela entrega e ela vai entregar da melhor forma. E ela quer que todo mundo veja que eu criei. E aí se sente parte daquele negócio. É muito legal. Eu nunca tinha me dado conta dessa Essa passagem é Que- importantíssima. Que bonito. Porque ela, usando a inteligência dela, fazendo bem feito, ela se sente digna. E a dignidade, acho que é um dos maiores valores do ser humano, né? Se sente pertencente, se sente vitorioso, né? E se expande. Aí a felicidade e a alegria é uma consequência, né, desse estado de autorrealização por ter feito algo bem feito. É como num time, onde toda a equipe joga bem, o time é vencedor e vai carregar a taça, né? E a alegria se Merecidamente. depois. Né? Isso, e todos ganham com isso. Paulo, a gente tá indo pro nosso final já, mas antes de fazer o bate-bola, eu queria... Tem uma pergunta aqui que eu preciso fazer. Toca, bicho. Que, na verdade, ela nem estava no roteiro, mas quando eu escutei o estilo de vida, eu penso assim, ó, eu preciso ter esse insight junto com vocês. Seu Almir, quando o senhor fala em estilo de vida, que hábitos, que rotinas o senhor acha que é crucial para a gurizada que está começando, que quer empreender no seu estilo de vida? Tá. Quando eu falo estilo de vida, não é só mordomia, alegria, lazer. É um estilo de vida vencedor que te deixa em ordem. Então, um estilo de vida de trabalho, mas um trabalho que tu faça com dedicação e com alegria, que te leve a ser mais, que tu te sinta melhor fazendo aquele trabalho. E o trabalho só vai te proporcionar bem-estar se tu fazê-lo bem feito, né? Porque o bem feito
para fazer o bem feito, tu usa a inteligência. E... Muito, não, e assim, ó, e essa passagem é muito importante para nós, por quê? Porque a gurizada que assiste entende que tudo que ela fizer, a ideia ali do próprio milicismo, sabe? Fazer bem feito. Fazer bem feito as pequenas coisas, acordar, arrumar a cama. Pode parecer uma besteira. Só que tudo que é feito com excelência vai ser reproduzido com excelência no negócio também. Exatamente, Cauã. O fazer bem feito nas pequenas coisas. Porque tu te habitua a fazer bem nas pequenas coisas e depois tu vai repetir esse modelo que funciona para as coisas maiores. Mas esse estilo, então, passa pelo fazer bem feito, que tudo aquilo que é bem feito te dá satisfação, e um estilo de vida de trabalho também, não é um estilo de vida de ociosidade. Às vezes as pessoas confundem isso, né? Estilo de vida saudável com ociosidade, vou escutar música, vou meditar, Não, um estilo de vida de trabalho, mas que o trabalho te proporcione bem-estar. Agregado a isso também, né? Atividades naturísticas, né? Onde a tua alma se deleita, né, com a natureza, né? Uma natureza saudável também. E essas práticas, né, de tu ter um amor pelas tuas coisas, pelo teu perfume, pelos teus aromas, pela comida que tu prepara, que cada vez tu faz de um jeito novo, né? Isso é importante. Eu nunca sei receita nenhuma. Mas às isso vezes um prato novo. é a verdade do negócio, né? Sim, porque vem a necessidade, né? Você vira aí e vai fazer. Legal. Isso. Legal. Então, a caminhada, o lazer, o hobby. Então, um estilo que te leve ao prazer de viver. Esse eu acho que é o ponto. Um estilo que te leve ao prazer de viver. Aí a vida não é pesada, e um estilo de vida onde eu trabalho naquilo que eu sei fazer bem feito, que me proporciona, então, alegria cada vez maior, mas não é para se acomodar ali, né? Estar sempre aberto ao novo. E eu diria ao jovem também que ele não... que errar faz parte do processo, faz parte da aprendizagem. Então, o erro, que a pessoa não fique no erro, né? Reforçando o erro. Veja onde errou e vai para frente. Assim como o sucesso também, né? A pessoa se deu muito bem, atingiu o sucesso num negócio, por exemplo, em alguma coisa, e fica depois parado comemorando aquele sucesso. Não, vamos para frente. Para outra. Porque o sucesso é uma indicação de que tu estás em sintonia com a vida, com esse gênio interior. E ele está te dizendo, vai que eu estou contigo. E aí tu empreende uma coisa nova ou aumenta o teu empreendimento, a tua empresa, e você acerta de novo, vai acertando. E são sinais de que a vida está contigo. Tu estás no fluxo da vida. Perfeito. E esse fluxo da vida te leva a expandir, e também vem a maior territorialidade. Territorialidade. É palavrinha difícil, né? Tu te expande, tu ocupa mais espaço na sociedade. E a sociedade também aprova que tu estás fazendo, que tu está fazendo alguma coisa nobre, algo bem feito, que produz bem-estar, que gera empregos, que gera... É um ganha-ganha, né? É um ganha-ganha. Então, ter a aceitação e a aprovação do teu nome, da tua empresa na sociedade, é algo muito importante. Porque tu teres também a semântica positiva da sociedade conta muito. Reforça. Reforça a tua empresa, reforça a tua vontade de empreender ainda mais. Porque se você é rejeitado pela sociedade, ponto.
desanima, né? Então, quando você é aprovado pela sociedade, é um estímulo a produzir mais para a sociedade, que o retorno é para ela, né? Tu não produz bastante alimento, tu não vai consumir tudo. Tu vai oferecer para a sociedade, para o mundo. E as pessoas que estão no caminho também são beneficiadas, e o meio onde tu estás também é beneficiado com isso e te aprova, e essa aprovação é muito importante. Hoje só para a última... Estamos no bate-bola, né? Vamos lá. Hoje, quantos colaboradores mais ou menos o senhor tem? Quantas granjas, senhor? Só para ter uma ideia, assim, de... São 8 granjas. Granjas, na verdade, não são de ovos, de postura. Né? Na fronteira, granjas, a gente diz atividade rural produtiva, né? Independente da... Fazenda produtiva. Entendi, né? fazenda produtiva. Isso. Então, são 8... em torno de 100 colaboradores diretos com carteira assinada morando nas propriedades, né? Nas fazendas, mas tem muitos indiretos que são serviços contratados, né? Então, são muitas empresas que são contratadas quase que exclusivamente para... É uma turma grande. Cria um ecossistema, né? Cria um ecossistema em função daquilo ali. Claro. Não, só pra... Eu fiquei curioso agora, por curiosidade. Mas legal. Sim, não são tantas pessoas em função da tecnologia usada. Hoje, com o melhoramento tecnológico, uma pessoa consegue produzir bastante, porque os equipamentos de alta potência, de alta rentabilidade na produção, na colheita, né? Então, te ajuda auxiliam bastante. Nisso, né? Isso. Mas se a gente for pensar, 100 funcionários contratados direto, são 100 famílias impactadas. Então, a gente está falando que moram dentro. Que moram junto. A gente está falando de praticamente 1.000 pessoas, não sei quantos a pessoa, mais a mulher, mais um filho. Daí são 1 por 3, então dá 300 pessoas. Não, absurdo. Mas, enfim, tô fazendo Não, mas realmente, é como o negócio impacta tantas vidas, entende? É algo realmente que... Legal. Agora vamos... Samir, a gente tem um quadro aqui que chama-se o bate-bola. Que é o seguinte, a gente pergunta, o senhor responde a primeira coisa que vem na cabeça. Bem rápido. É bem rápido e a gente começou simples. Arroz ou soja? Arroz. Eu falei, quando a Gabriela, a produtora, colocou, eu falei, olha, se ele responder soja, eu vou ter que perguntar por quê. Chimarrão ou café? Chimarrão. Verão ou inverno? Verão, toda a vida. E justifico a questão do verão. É no momento que a gente está produzindo. No inverno é um entre-safra, é o pousio. Então, no verão a gente está bombando, produzindo, envolvido na atividade. Um acompanhamento para o arroz? Arroz combina com tudo. Um livro que te inspira? Em Busca da Alma. Fala um pouquinho para nós sobre esse livro. Esse livro, eu tive contato com ele esse final de semana em Calypso, no módulo do MBA. Eu achei fantástico, sim. Um livro de boa leitura. Fácil de ler. Exatamente. E fantástico. Se o senhor puder falar um pouquinho sobre esse livro, até para quem está assistindo, que eu acho que vale a pena. Nós não estamos aqui por um acaso. Ou seja, a nossa passagem não é um Deus dará, né? Não é o acaso. Nós viemos aqui com esse gênio da vida que usa esse corpo para se expressar. E ele quer escrever uma linda história. Uma história de sucesso e que contribua com a humanidade. Então, esse livro me lembra dessa passagem, que o mais importante é esse gênio da vida que está em mim. E eu tenho um compromisso, eu não tenho compromisso em ser bem-sucedido, mas se eu me dedicar, se eu der espaço para esse gênio, ele vai fazer de mim uma grande vida com um grande legado. Então, esse livro me lembra disso, que é a metafísica do líder, né? Ou seja, eu não estou aqui para ser... Não, eu tenho uma história que só eu sei fazê-la, só eu sei escrevê-la. Porque
Eu tenho uma identidade, né? E essa identidade me diz que eu posso fazer tantas coisas. Posso plantar arroz, mas o meu jeito de plantar, de envolver as pessoas é único. Então, esse livro me lembra disso, me lembra dessa responsabilidade com esse gênio da vida. Que bom que tu perguntou isso. Até desculpa quebrar o bate-bola, mas eu fiquei muito impactado com esse livro também. Eu não tinha tido contato com ele. Que bom que tu perguntou. E eu achei fantástico, assim, muito legal mesmo. Até é uma indicação pra quem tá assistindo, é um livro muito, muito bom mesmo. Legal. Pergunta 6. Um hábito que ajuda o senhor a manter o foco? Dentre tantos. Sim, Tá, pode ser uns 2, 3 também. Na verdade, aqui é bate-bola pra gente falar, mas se quiser, não tem problema. Isso. Estar com a natureza, na mata, por exemplo. Na mata. Uhum. Intuição ou planejamento? Intuição, sempre. Uhum. Não planejo muito as minhas coisas. Ah, é? Não planejo. Pô, legal. Crescer devagar, com consistência, ou crescer rápido com... Devagar com consistência. Perfeito. E eu acho que isso ficou muito, muito visto durante a conversa, né? Sim. O quão é importante pensar... Claro que ter a intuição junto e entender o momento que ela... Mas passo a passo. Passo a passo. E isso é muito legal. Até mesmo porque a gente tá numa época de muita aceleração, rapidez, que as pessoas querem um resultado muito rápido, parece, Exato. né? E por muitas vezes não é planejado, né? Essa escalada tende a ser muito rápida, as pessoas querem um retorno muito rápido, né? Liderar pelo exemplo ou pela escuta? A escuta é um exemplo, né? Então, sempre pelo exemplo. Sem exemplo. E uma decisão que foi difícil dentro da sua trajetória, da vida? Não tinha me preparado para perguntar. Não, essa última é a última. Mas tranquilo. Stop ali. Qual é a pergunta? Uma decisão que foi difícil dentro da sua trajetória profissional. Sabe que eu nunca tive decisão muito difícil assim? Uhum. Que pergunta interessante. Pois é. E sabe por quê? Que pergunta interessante. Que na conversa com o seu amigo eu percebo isso? Porque ele tá muito olhado ao propósito dele. E aí não fica difícil. Claro, exatamente. Não fica difícil porque é algo que é pra ele e é dele. Entende? Sim, porque decisões difíceis, o momento de comprar, o momento de vender, mas são decisões pequenas. Eu estava pensando numa decisão de vida, assim, algum propósito, alguma coisa, mas não me surge assim uma decisão legal, né? Interessante. Exatamente. Porque exatamente quando você está alinhado com o próprio... Não fica difícil. Não é difícil. É fácil saber o que é o caminho. E mesmo legal, as legal decisões entender, não se tornam difíceis porque tu tá já decidido aonde tu quer chegar, né? Entende? A decisão maior já foi tomada, que é o propósito. Perfeito, legal. Exatamente. Então isso é muito legal. Isso. Legal. E, seu Amir, pra fechar, a nossa última pergunta, que é uma pergunta que eu gosto de fazer pra gente refletir. Se eu pudesse hoje conversar com o Almir de 10 anos em Vale Vêneto, o que o senhor falaria pra ele? Com os 10 anos de idade? 10 anos de idade. Geralmente a pergunta é feita sobre os 16, 17. Mas os 16, 17 o senhor já tava... Então a gente quer saber com um 10. Eu era uma pessoa muito preocupada em fazer tudo muito certo, muito perfeito. Eu diria para aquela criança, relaxa mais, cara. Acredita na vida, só acredita na vida e não te trai, não trai a vida. Vai correr para o abraço e ser feliz. Eu levava as coisas, talvez pela cultura italiana, aqui talvez venha um peso da cultura italiana, de muita religiosidade e uma vida assim de muito sacrifício. Hoje eu vejo que a vida pode ser mais leve e deve ser mais leve. Não estou dizendo que não é para trabalhar, é para trabalhar mais para tornar a vida mais leve. Legal. Mas assim, não precisa ter tanta rigidez, vamos dizer assim, tanta rigidez consigo, tanta cobrança consigo.
Então, leva a vida mais leve, com mais alegria e trabalhe bastante. E vai correr com o abraço. Com essa frase... Fechou, né? Não, cara, Paulo, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Fechou. Valeu. Muito obrigado. Seu Almir, foi um prazer, uma honra essa conversa. E a gente brinca nessa conversa aula, porque com certeza tanto nós quanto o público tira daqui grandes aprendizados. Agradecemos a sua disponibilidade, agradecemos o senhor aceitar o nosso convite. Gente, não foi nem um convite, foi uma convocação. A gente falou assim, tem que vir, por favor, venha. Muito obrigado a vocês. Vocês são muito... Vocês têm um jeito muito alegre, muito leve de conduzir uma entrevista e nos deixa muito à vontade. Então, muito obrigado. Estou sempre à disposição de vocês. Seu Almir, muito obrigado mesmo, porque eu acho que foi uma das mais profundas que a gente fez, de profundidade de vida, de alma. Então, tá uma baita entrevista pro pessoal aí. Então, o pessoal acho que vai gostar. Muito obrigado, sem dúvida. E depois dessa entrevista, você acha que pode fazer? A gente tem certeza que sim. Até a próxima.